Olá! Hoje eu vou falar sobre benefício assistencial, tanto o benefício assistencial ao portador de deficiência, quanto o benefício assistencial ao idoso, o famoso LOAS. O que é esse benefício? Que muita gente confunde com a aposentadoria. E a gente tem que deixar bem claro que não é a aposentadoria, é um benefício assistencial que o governo dá ao portador de deficiência e ao idoso que não tenham condições de prover o próprio sustento. Esse benefício não exige contribuição, ele só exige idade e a questão da deficiência e a questão da deficiência social também, a chamada miserabilidade, tá? É um benefício concedido pelo INSS, mas mantido pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E ele exige o quê? O benefício assistencial ao portador de deficiência exige que a pessoa que requerer tenha uma deficiência física, mental, intelectual de longo prazo, de no mínimo maior de 2 anos, que eu digo a deficiência. E o benefício assistencial ao idoso exige que esse idoso tenha mais de 65 anos de idade. Isso que se difere da aposentadoria por idade do INSS, que exige 65 anos para homem e 60 anos para mulher, porém a aposentadoria por idade exige a contribuição. No caso do LOAS, o famoso LOAS, o benefício assistencial ao deficiente e ao idoso, também tem o requisito da renda. Ou seja, além dos requisitos idade e deficiência guardado para o caso, exige que a renda familiar seja de no máximo 1/4 do salário mínimo por pessoa. E o que é esse grupo familiar que a gente fala que precisa desse 1/4 do salário mínimo? É os pais, irmãos, cônjuge, filhos menores, todas aquelas pessoas que fazem parte, que moram junto com o requerente. Importante deixar claro que, por ser um benefício assistencial, ele tem alguns regramentos específicos. Quando você vai requerer esse benefício, que é numa das agências do INSS, é necessário que o grupo familiar esteja inscrito no CadÚnico, o Cadastro Único da Assistência Social do Governo Federal. E tem que estar em dia esse cadastro. E esse requisito é verificado pelo INSS quando da concessão. Então fica a dica, se você for requerer, necessitar desse benefício, primeiro passar pela assistente social do seu bairro, do posto de saúde ou no CRAS da sua cidade, tá? E como requerer o benefício? Importante, novamente, procurar assistente social, porque é necessário preenchimento de alguns formulários, onde você vai indicar quem é o seu grupo, qual é o seu grupo familiar, quem faz parte dele, a renda de todos os integrantes desse grupo familiar, a sua renda. Então, esses formulários eu indico que seja preenchido por uma assistente social, até pela formação dela. Com esses formulários em mão, ligar para a Central 135 do INSS e agendar um horário para levar essa documentação. Quais documentos você precisa apresentar para o INSS? Documento de identidade, comprovante de residência e de renda do requerente, identidade e renda de todos os integrantes do grupo familiar e os formulários preenchidos. Importantíssimo, se for requerido para menor, ou então tiver algum menor no grupo, no grupo familiar que eu falo menor de 18 anos, mesmo assim precisa que esse menor tenha CPF. Então providencie o CPF de todos os integrantes do grupo familiar antes de requerer o benefício. Como que funciona dentro do INSS esse pedido? Você vai agendar um horário, vai levar a documentação, depois vai ser marcada uma perícia social. Ou seja, você vai conversar com um assistente social do quadro do INSS, você vai levar essa documentação da sua vida social, a renda, o que você gasta por mês. Pode levar que ela vai fazer essa análise para ver se você
precisa, se você se enquadra dentro dos requisitos do benefício. E se for o pedido para o benefício assistencial ao portador de deficiência, o deficiente também vai passar por uma perícia médica. Com os pareceres do assistente social e do médico perito do INSS, é que o servidor vai julgar se você está dentro dos requisitos para concessão e conceder ou não um benefício. Uma coisa importante é a renda. Eu estava falando que um dos requisitos para o LOAS ou benefício assistencial é a renda. O INSS exige como requisito que o grupo familiar tenha uma renda de no máximo 1/4 do salário mínimo por pessoa, exceto se for requerido por um idoso e algum outro idoso já tenha essa renda. Então não conta a renda de um dos idosos da casa para fazer a repartição para entrar nesse requisito. Entretanto, a gente sabe que 1/4 do salário mínimo por pessoa é muito pouco. Então, judicialmente, a jurisprudência ou os nossos tribunais têm entendido que esse requisito pode ser ultrapassado se a questão da renda ou a renda familiar, mesmo que maior do que 1/4 do salário mínimo por pessoa, seja insuficiente para uma vida digna, tanto do idoso quanto do deficiente. Se você não se enquadra nessa questão da renda de 1/4 do salário mínimo, eu indico procurar um advogado especialista da sua confiança, até para que ele faça essa análise se é possível, através de uma ação na justiça, você conseguir esse benefício. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.